Bom, eu vou começar então, gente. Enquanto isso, ele vai se organizando lá, porque senão a gente vai acabar passando muito do horário, né? Na semana passada, a gente não conseguiu fazer a transmissão aqui da teleaula porque todos nós tivemos um problema aqui com a internet, né? Coincidentemente, todo mundo usa a mesma operadora. E aí não deu pra gente fazer. Então, o que que eu fiz? Eu vou tentar juntar os dois conteúdos hoje, porque ontem vocês não puderam, né? E como é o único. Pois é, como é o único dia que eu tenho disponível na semana à noite, os outros dias todos eu tenho aula, eu só poderia ter feito ontem. Aí, como vocês não puderam, a gente vai tentar fazer aqui a junção, né, dos conteúdos. Tentar fazer os dois conteúdos. A aula atividade de ontem, o que que acontece? Ela é um conteúdo mais que você faz tipo um testezinho, né? Então ela não tem assim questão propriamente dita. Então o que que eu preparei? Tipo uma revisãozinha dos pontos importantes que foram dados na primeira aula, certo? E também separei umas questõezinhas de concurso para a gente fazer. Né? A gente vai deixar essas questõezinhas para o final, daí se der tempo a gente resolve elas. Então vamos lá, deixa eu tentar fazer aqui a apresentação, gente, porque é a primeira vez que eu estou usando esse aplicativo aqui do Teams. Até então eu estava usando o Google Meet. Mas como é a nossa orientação, a gente tem que usar o Teams, né? Porque é o aplicativo institucional lá que está sendo utilizado. E ele também é muito bom, por sinal. Só que é diferente, né? E tudo que é diferente, ainda mais a gente que tá meio velho já, no meu caso. Aí vocês já viram, né? Então, vocês estão vendo a apresentação? Beleza. Então, gente, a nossa disciplina é composto mercadológico. Essa disciplina é uma disciplina de marketing ou de administração mercadológica, né? Então, essa primeira parte que a gente vai estudar, a gente vai ter uma noçãozinha assim geral, né, do que é esse composto mercadológico, o que que compõe esse composto. Deixa eu ver aqui que eu acho que o Josiélio entrou. Aí, admitir. Tá ouvindo, Josiélio? Alô? Tá ouvindo, Josiélio? Então tá bom. A gente já tinha começado aqui. Tá dando. Cortou um pouquinho o seu. Então tá. Tá, Miguel, Lissandra, eu e você. Então, gente, olha só, eu vou continuar aqui. A gente já estava começando aqui só umas explicações iniciais, tá, Josélio? Aí eu vou voltar aqui para a apresentação que a gente estava mostrando. Então, como eu estava falando, a gente está estudando a disciplina composto mercadológico. Essa disciplina, ela faz parte de marketing, ou administração mercadológica, ou administração de marketing, né? E aí a gente vai dar uma estudada aqui, vai revisar, na verdade, os conceitos que foram aplicados na primeira teleaula. E como eu estava falando, a aula atividade número 1, na verdade, é mais um teste, né? Que vocês têm que fazer. Um testezinho lá de perfil e tal. É até legal que vocês façam, mas que vocês façam ele em casa e depois me mandem o resultado de vocês para a gente tentar, né, debater a respeito. Então vamos lá, gente. O que vocês acham que é marketing? Eu queria que vocês falassem assim com a palavra de vocês mesmo. O que vocês entendem por marketing? Isso, muito bem. Miguel, você acha que é o quê?
Pode falar o que que você... Aham. Lissandra, quer falar alguma coisa? Beleza. Então vamos dar sequência aqui só para ver se a gente está tá muito fora do que os escritores falam, assim, conceitualmente do que é marketing, mas na prática é isso daí que vocês estão falando, tá? Mas vamos ver aqui conceitualmente o que alguns escritores falam a respeito. Então a gente tem aqui o Kotler, que inclusive é considerado aí o pai do marketing, né? Por muitos, na verdade ele é um sintetizador de ideias, que ele fala o seguinte: o que é marketing para ele? É a entrega de satisfação para o cliente em forma de benefício. Então, o que isso basicamente está querendo dizer? Que você entrega um benefício para o cliente que vai proporcionar para ele uma certa satisfação. Isso daí ele citou em 1998, ele juntamente com Armstrong. Mais adiante, ele fala o seguinte: é um processo social. Ó, como é que ele já ampliou aqui, né, o conceito dele. É um processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e que desejam. Ou seja, elas estão adquirindo, né, ou algum produto ou algum serviço. Ou que elas precisem, né, que elas necessitem, ou que elas desejem. Né? Isso através de quê? De criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros. Né? Isso daí ele já citou em 2000. Então, você já percebe que teve ele amplificou um pouquinho, né, o conceito de marketing dele. E, por último, aqui, um outro exemplo que eu coloquei foi a definição de Las Casas, que fala o seguinte, que engloba todas as atividades concernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos e considerando sempre o ambiente de atuação e o impacto que essas relações causam no bem-estar da sociedade. Então, gente, a gente pode observar aqui o quê? Que sempre que a gente viu ali os conceitos que eles deram de marketing, o que foi uma informação comum nesses conceitos? A gente sempre se referiu a quê? A atender necessidades e desejos. Isso daí sempre foi enfatizado. Então, o que você tem? Você tem um atendimento de uma necessidade ou de um desejo, de forma que isso daí também vai gerar um retorno para quem está oferecendo esse produto ou serviço. Ou seja, pode ser uma pessoa física ou pode ser uma empresa. Então, como que a gente pode, assim, resumidamente falar? A gente pode falar que o marketing atua de que forma? Ele atua com o objetivo de atender essas necessidades e desejos, trazendo, né, também benefícios para quem está oferecendo esses produtos e serviços. E para fazer esse atendimento dessas necessidades e desses desejos, aí sim ele vai fazer uso de todas essas ferramentas, de todas essas atividades, essas tecnologias que inclusive foram citadas por vocês, né? Que aí entra o quê? Entra a propaganda, entra você mostrar a cara do seu negócio, entra a identidade visual, enfim, todas essas estratégias que são utilizadas para quê? Para você, né, realmente levar para o conhecimento do consumidor o seu negócio, o seu produto ou o seu serviço que está sendo oferecido. Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, a gente já teve uma noçãozinha aqui do que é marketing. Como eu falei, gente, a gente só vai, assim, rever uns conceitos, tá?
E aí a gente já entra para quê? Para a estratégia do produto. Depois a gente vai falar lá mais especificamente do composto mercadológico. Por enquanto eu só estou dando assim umas dicas para vocês, para a gente poder fundamentar o que a gente vai estudar lá na frente. Então, o que vem a ser essa estratégia desse produto? De maneira conceitual aqui, a gente pode falar que é o quê? Que a estratégia do produto é a maneira que você vai despertar o interesse do cliente para negociar com sua empresa. Então, como é que você vai fazer para o seu cliente olhar para você, olhar para o seu produto, olhar para o seu serviço, olhar para a sua empresa? Como que você vai chamar a atenção desse cliente? Então, para que você faça isso, você deve saber qual estratégia você vai usar para tornar a sua empresa conhecida, né, através de seus produtos ou dos seus serviços. Então, aí você tem 4 tipos, basicamente, de estratégias que você pode utilizar. Você tem a estratégia da inovação, que é o quê? Que são aquelas novidades no mercado. Então, os produtos ou serviços que você está oferecendo, eles utilizam tecnologia de ponta, eles são inovadores, eles despertam o interesse dos clientes, eles atendem aquelas tendências da moda. Então, são aspectos que você pode observar do seu produto. Você tem também informações e garantias sobre o serviço. Né, informações do produto, do serviço, inclusive as garantias vinculadas a eles. Então, o que isso quer dizer? Caiu, gente? Ah, é porque fez um barulhinho aqui diferente. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui, então. Peraí. Vamos lá, então. Então, quando eu estou me referindo a essas informações, será que a sua empresa, será que a minha empresa, ela presta informações suficientes do produto para que o cliente saiba o que ele está comprando, o que ele está adquirindo, né? Quais as garantias desse produto que são oferecidas? E aí a gente tem também a conveniência, que seria basicamente como economizar tempo e esforço do cliente. Gente, eu esqueci de falar para vocês, só que eu tenho que falar até mesmo por uma questão da regrinha aqui. O Teams deixa gravada a aula, tá? Daí fica gravadinho aí, só para vocês saberem que está sendo gravado, para depois ninguém me processar. Gente, não me processa, tá? Porque eu não tenho dinheiro. Então, voltando para a conveniência, o que seria essa conveniência? Como que você vai economizar tempo e esforço do cliente? Então, como que seu produto ele vai ser conveniente, ele vai estar convenientemente disponível para o seu cliente, né? Ou seja, você vai fazer vendas pela internet, você vai ter uma entrega em domicílio, você vai ter um frete grátis, você vai fazer visitas para clientes, enfim, tudo que for estratégia que permita uma conveniência maior para que o cliente compre com você, também pode ser considerado uma estratégia de conveniência, né? A gente tem também serviços. O que seriam esses serviços? Seriam aqueles serviços que estão associados ao produto, né? Por exemplo, você tem uma loja de roupas, você pode incluir ali para o seu cliente a opção dele fazer o reparo, caso você compre uma calça, a calça fique um pouco grande, né? Você já tem lá uma parceria com uma costureira e a costureira vai fazer a barra na calça para o seu cliente. Né? Isso daí seria um serviço associado. Ou você compra um móvel, você já tem o direito, né, a receber a montagem daquele móvel. Enfim, são todos esses aspectos que facilitam ali, né, a compra e agregam valor, né, do cliente estar negociando com a sua empresa. Então, vamos mais à frente. A gente também tem que citar aqui algumas ferramentas de diagnóstico,
tá? Essas ferramentas de diagnóstico, elas servem tanto para vocês fazerem um diagnóstico do ambiente, né, que a sua empresa está inserido, seja ele interno ou externo, como fazer um diagnóstico mesmo do negócio, do seu negócio. Então, aqui nesse exemplo, a gente vai estar falando de duas ferramentas muito simples, mas muito eficazes que podem ser utilizadas no dia a dia, tá? Então, o que seriam essas ferramentas de diagnóstico? Né? De acordo com a definição que nós colocamos aqui, são aqueles instrumentos que ajudam a avaliar o negócio e o mercado, né, para que as estratégias elas sejam implementadas e desenvolvidas de forma mais eficaz. Então, como exemplo, a gente já até falou um pouquinho dessa estratégia em sala de aula, acho que na última aula que a gente teve, da análise SWOT. Nós até fizemos aquele trabalhinho, não sei se vocês lembram lá, que eu fiquei do lado de fora da porta. Então, ali a gente até citou a análise SWOT, só que não tem jeito, vocês vão ouvir falar de análise SWOT a vida inteira, né? Então, tem que gravar. É uma das ferramentas, assim, que vocês mais vão ouvir falar. Muitas outras, né? Mas essa é uma das que a gente mais ouve falar. Então, vamos voltar lá para a apresentação. Então, tá. O que vem a ser essa análise SWOT? Qual que é o objetivo dela? Ela tem o objetivo de analisar tanto o ambiente interno como o ambiente externo. Tá? Lembrando que o ambiente interno, ele é aquele que está dentro da empresa, dentro da organização. Por isso que eu coloquei essa imagenzinha aqui, ó, dentro da empresa, né? Então, ele consiste... Oi? Ah, é? Peraí. Josiélio, você tá vendo o slide qual? Deve ser sua conexão, ô Miguel. Agora foi? Beleza, é isso mesmo. Então, o ambiente interno, ele consiste naqueles elementos internos da organização. Ou seja, ele se refere a tudo aquilo que está dentro da organização, como os trabalhadores, administradores, a cultura organizacional, a tecnologia que é utilizada, né, a estrutura da organização, as suas instalações, recursos humanos, a tecnologia... Ah, já falei da tecnologia. Enfim, tudo que está dentro da organização que é utilizado por ela ali dentro se refere ao ambiente interno. Quando a gente fala de ambiente externo, a gente já está entendendo que são o quê? Aquelas influências externas que a empresa recebe. Tanto que eu coloquei até aqui essas setinhas, ó, para simular o quê? Interferências externas que a sua organização, que a sua empresa, ela está sofrendo, né? Então, quais são essas influências externas? Pode ser o quê? A economia, pode ser um fenômeno da natureza, tempos de muita chuva, de muito sol, pode ser uma alta do dólar, pode ser uma política econômica, a situação política do país, enfim, várias situações que acontecem fora da sua empresa, né, e que podem influenciar na gestão dela. Né? Então, qual que é o contexto que eu coloquei aqui para a gente? O significado, né? Representa o contexto no qual a organização existe e opera. É composto pelos elementos fora dos limites da empresa. Então, aqui a gente tem o gráficozinho de como é a análise SWOT. Então, ela é basicamente o quê? Esse gráficozinho, onde você tem 4 quadrantes, certo? Do lado esquerdo, você tem aqui o ambiente interno, do lado direito, o ambiente externo. Dentro do ambiente interno, a gente tem aqueles pontos que são positivos e que são negativos. E no ambiente externo, a gente também tem pontos positivos e pontos negativos. Sendo que no ambiente interno, quando você tem um ponto positivo, você tem uma força.
E quando você tem um ponto negativo, você tem uma fraqueza. No ambiente externo, quando você tem um ponto positivo, você tem uma oportunidade. E quando você tem um ponto negativo, você tem uma ameaça. E isso é muito tema de questões, tá, gente? Tema de questão de concurso, de tudo, né? Isso daí cai muito. Se é ponto forte, ponto fraco, ou se é uma oportunidade ou uma ameaça. Né? Então, sempre que a gente fala de pontos fortes e fracos, a gente está se referindo ao que está ali dentro da empresa. Vamos falar um exemplo, então, de um ponto forte. Eu utilizo uma tecnologia de ponta aqui dentro da minha empresa. Eu utilizo, na minha indústria, um maquinário de primeira... extremamente moderno. Um maquinário extremamente moderno. Isso é o quê? É um ponto forte. Em contrapartida, o contrário disso é um ponto fraco. Gente, se tiver com barulhinho, vocês puderem colocar o microfone no mudo, tá? Josiélio, acho que caiu. Ele caiu. Bom, daqui a pouco ele entra de novo. Então, se você tiver com essa tecnologia de ponta na sua empresa, isso representa o quê? Um ponto forte. Em compensação, se você tiver com uma tecnologia defasada, representa o quê? Um ponto fraco. Certo? Então, você sempre tem esse trocadilho aí, que uma coisa que é um ponto forte, ela pode ser um ponto fraco também, caso você tenha aquilo em deficiência. Aí pode ser o quê? Minha mão de obra aqui é extremamente especializada, eu proporciono treinamento para os meus colaboradores, né? Eles são extremamente bem treinados. Enfim, isso tudo pode ser ponto forte. E o contrário disso se torna um ponto fraco. Já quando a gente se refere a ameaças e oportunidades, também funciona da mesma forma. Exemplo, você é uma empresa que importa seus produtos. Se você tiver aí uma alta do dólar, você vai estar vendendo e acaba recebendo um valor maior por isso. Né? Por quê? Porque um dólar que antes valia R$3, hoje está valendo quase 6. Então, o seu produto, você vai receber aí o dólar em troca do seu produto, que convertendo para real vai dar um valor bem superior. E, em contrapartida, isso é uma oportunidade. Em contrapartida, essa alta do dólar, se você importar matéria-prima, um exemplo, você também vai ter que desembolsar muito mais. Isso pode se tornar uma ameaça. Certo? A gente tem também questões de sazonalidades. Eu trabalho numa empresa que utiliza determinado fruta ou outra fonte, né? E teve um período de estiagem muito grande e a produção caiu. Então, eu vou ter que pagar muito mais caro para comprar o pouco que foi produzido daquilo. Ou, se bestar, eu corro o risco até de ficar sem essa matéria-prima. Né? Então, isso daí pode ser uma ameaça. Conseguiram perceber? Então, a ameaça e a oportunidade, dependendo de como você está, né, do seu negócio, de que tipo de negócio que você tem, ela pode, o mesmo fator, representar ou uma ameaça ou uma oportunidade. Então, isso é a análise SWOT, tá? Que é uma ferramenta de diagnóstico e ela é bem interessante e funciona. Uma outra ferramenta de diagnóstico é a matriz BCG. O que é essa matriz BCG? Né? Teoricamente, ela é definida como o quê? O método, né, é todo aplicado com base no portfólio de produtos da empresa, analisando o ciclo de vida de cada um, o seu desempenho no mercado e o potencial de crescimento desse mercado no qual está inserido. Então, a matriz BCG, ela vai fazer uma análise, o quê? Do ciclo de vida dos seus produtos, em que fase ele está, se ele está em fase de crescimento, se ele está em fase já de maturidade, se ele já está no declínio, o que isso pode representar para a sua empresa. Então, aqui a gente tem a representação gráfica da matriz BCG, que também, assim, se você olhar, é bem parecida com a análise SWOT. Né? Ela tem 4 quadrantes e você tem, começando aqui da esquerda, né? Aqui de baixo, você tem a vaca leiteira, a estrela, a interrogação e o abacaxi. Né? Claro que essas
representações aqui de desenhos, só mais para a gente entender o que cada produto significa em cada fase da vida dele, né? Então, eu não sei se vocês podem perceber que aqui do lado esquerdo, olha, a gente tem um parâmetro que de crescimento do mercado. Então, o crescimento do mercado aqui ele começa baixo e para cima ele aumenta. Da mesma forma, aqui na horizontal, nós temos o quê? A participação relativa de mercado, né? Que da esquerda para a direita, ela está de alta para baixa. Então, o que a gente pode observar? No caso da estrela, que é o produto estrela, ele é o quê? Ele é um produto que está no alto do crescimento do mercado e ele também tem alta participação de mercado. A vaca leiteira, o crescimento do mercado é baixo, só que ele tem alta participação de mercado. A interrogação, o mercado está em alto crescimento, só que a participação de mercado é baixa. Então, você não sabe o que vai acontecer com esse produto aqui. Por quê? Porque o mercado é alto, né? É de alto crescimento. E seu produto está com baixa participação, o que vai acontecer com ele? Eu devo investir nesse produto para ele virar uma estrela, ou eu devo eliminar esse produto? E o abacaxi é aquele produto que está com baixa participação de mercado e o crescimento não tem perspectiva de crescimento, o mercado é baixo também. Então, vamos ver aqui as definições. No caso deixa eu aceitar aqui que eu acho que o Jocélio voltou. Acho que ele voltou. Deixa eu voltar aqui. Aproveitar para tomar uma água. Gente, como que falar seca a garganta? Se você não bebe água, fale, que aí vai secar sua garganta e você vai beber. É uma técnica para beber água. Então, vamos lá. Teoricamente, o produto em interrogação, o que acontece com ele? Como a participação de mercado dele é baixa e ele está no mercado que está em alto crescimento, Josiele, coloca mudo seu microfone. É só você apertar no mudo. Tem um microfonezinho, você clica em cima, fica mudo. Aí depois você reativa. É porque tá muito barulho. Tá me desconcentrando. Agora eu não tô te ouvindo. Quando você for falar, você desmuda. Vamos lá. Pode falar, Jocélio, mas é porque senão eu me perco. O Flamengo tá sempre atrapalhando minha vida, não tem jeito não. Maldito Flamengo. Jogo do Vasco ninguém grita. Ninguém grita no jogo do Vasco. Agora Flamengo é um escândalo. Então vamos lá. O que acontece com esse produto que ele é interrogação? Olha só o que acontece com ele. Ele tem baixa participação de mercado, ou seja, ele vende bem pouquinho, é aquele produto que vende pouco. Só que o mercado que ele está inserido é aquele mercado que está em alto crescimento, que está bombando. Então, o que acontece com esse produto? Para você fazer ele virar uma estrela ou uma vaca leiteira, você vai ter que investir pesado nesse produto. Então, ele vai exigir o quê? Altos investimentos. E ele apresenta baixo retorno sobre ativos e tem baixa participação de mercado. Então, esse produto interrogação é aquele produto que você tem que pensar bem. Se você vai dar sequência com ele, se você vai investir nele, ou se você vai deixar ele morrer, vai tirar ele de linha, tá? O produto estrela é aquele produto que também vai exigir investimento alto.
Por quê? Porque para você manter ele aqui no mercado que está em alto crescimento, mesmo que ele tenha alta participação, você vai ter que investir nele. Por quê? Porque o mercado tá bombando, está em alto crescimento. Então, você vai ter que investir da mesma, assim, grandes recursos nele, né? Grandes recursos, né? Em compensação, ele é referência no mercado. E ele garante receita, né? E ele desfruta também de taxas de crescimento potencialmente elevadas. A vaca leiteira, peraí que eu passei, né? O que acontece? Como você está no mercado de baixo crescimento, você não precisa investir tanto nele, né? E aí, o que acontece? Acaba que os lucros e as gerações de caixa são bem mais altas na vaca leiteira, porque como você investe menos dinheiro, acaba que o seu retorno é maior, né? E como o crescimento do mercado é baixo, não é necessário grande investimento. Só que ela tem alta participação no mercado. Então, é aquele produto que vende bem, só que o mercado é aquele mercado já estável, né? Ela tá em baixo crescimento, só que ela vende muito bem. E o abacaxi, como o nome já diz, eu não sei porquê, porque eu acho o abacaxi maravilhoso, não sei por que leva esse nome, né? Que as pessoas atribuem abacaxi a problema. Acontece o que com o abacaxi? Tem uma baixa participação de mercado, ele vai gerar poucos lucros, mas estes estão associados aqui a um baixo investimento devido ao crescimento do mercado praticamente nulo. Então, é necessário o quê? Cautela para investir num produto que é abacaxi. Então, você, nesse caso aqui, você deve cogitar também descontinuar esse produto, tá? Por quê? Porque provavelmente você vai investir e não vai dar em nada. Então, essa matriz BCG, o objetivo dela é exatamente esse, é você fazer uma análise dos seus produtos, saber o que cada um está representando naquela situação ali e você tentar identificar qual que é o seu melhor produto, qual o produto que está te dando maior retorno, qual produto você deve descontinuar, você deve tirar de linha, né? Então, esse é o objetivo da matriz BCG. Então, pode ser uma excelente ferramenta estratégica para vocês, para nós, né? Então, vamos lá. Agora, a gente vai entrar realmente na disciplina, que é o quê? O composto mercadológico. Gente, quando a gente ouve falar de composto mercadológico, é a mesma coisa que mix de marketing 4Ps, tá? É a mesma coisa. Por que 4Ps? Porque nesse composto mercadológico, a gente vai estudar aspectos relacionados ao produto, ao preço, à praça e à promoção. Por isso que a gente utiliza essa simbologia de 4Ps. Por quê? Porque é P de produto, P de preço, P de praça, P de promoção, tá? Produto acaba que com esses conteúdos que a gente viu aqui no início, de estratégia de produto, de ferramentas de diagnóstico, né, que a gente analisou a matriz BCG, isso daí já está bem relacionado ao produto. A análise SWOT, ela é um pouco mais generalizada, porque você estudou o ambiente externo e tal, né? Então, a gente vai estudar uma partezinha dessa de cada vez, tá? Então, essa Espera um pouquinho, que tá carregando. Isso. Então, esse composto de mercadológico, ele graficamente seria esse quadrado aqui. Produto, preço, praça e promoção. Então, quais são os aspectos que estão relacionados a produto? A gente tem a variedade dos produtos, ou seja, quais são os produtos que a sua empresa oferece? Ah, eu sou uma empresa de sucos, né? Ah, eu tenho suco de laranja, de abacaxi, de maracujá, eu tenho outras bebidas, eu tenho isotônicos, eu tenho, enfim, né? Quais são essas, qual é essa variedade de produtos? A qualidade. Qual é a qualidade do meu produto? Tá vendo que são todos aspectos relacionados ao produto. Qual é o design daquele produto? Que características aquele produto tem? Né? Como que é a embalagem? Qual que é o tamanho? Quais são as garantias desse produto? Quais são os aspectos de devolução desse produto? Então, são aspectos relacionados, assim, realmente ao produto, né? Que também pode ser, no caso, um serviço,
né? No preço, quais são os aspectos relacionados a preço? A gente tem preço de lista, quais são os descontos que você vai praticar, quais são as concessões que você vai fazer, o prazo de pagamento que você vai trabalhar, as condições de financiamento, se você vai trabalhar com financeiras, se você vai trabalhar com cartão de crédito, se você vai dar desconto à vista, enfim, todos os aspectos relacionados ao preço, como você vai praticar esse preço, está relacionado ao quê? Ao P de preço. Praça, o que seria a praça? A praça está relacionada aos canais de distribuição, né, do seu produto. Aonde você vai vender? Como que você vai fazer para transportar o seu produto para que ele chegue até o ponto de venda, né? Em quais locais você vai disponibilizar o seu produto, né? Como que você vai fazer o estoque? Esse estoque vai ser dentro da fábrica ou você vai ter um estoque estratégico em determinada cidade? Como que você vai realizar o transporte, igual eu já falei? E a promoção, que é um aspecto que a gente acaba confundindo com promoção de vendas, a promoção, na verdade, está relacionada a toda a comunicação que é feita no seu produto, para quê? Para que o cliente perceba o seu produto. Então, não necessariamente promoção, gente, é promoção de vendas, tá? Promoção é tudo aquilo que você faz para promover o seu produto. Não necessariamente é aquela promoção de venda que as lojas costumam fazer, colocar lá na vitrine, desconto de 40%, promoção de inverno, promoção de verão, tá? Isso daí é uma ferramenta? Tá relacionada à promoção? Sim, mas a gente tem outras estratégias de promoção, tá? Deixa eu só ver um negocinho aqui. Que a minha memória parece que deu uma... Também eu tô com um monte de programas abertos aqui. Deixa eu fechar aqui. Meu computador é bom, mas eu tenho que ajudar, né? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, vocês conseguiram, assim, ter uma noção do que se trata esse composto mercadológico? A gente vai analisar todos esses aspectos, tá? Então, vamos para frente. Daí, quando a gente fala, né, voltando especificamente para produto, e até mesmo quando a gente vai lá na definição de marketing, que a gente fala de atender necessidades e desejos, né, o que seria um produto, gente? Um produto é aquilo que é disponibilizado ao mercado para satisfazer uma necessidade ou um desejo, tá? Então, é tudo aquilo que você disponibiliza para o mercado visando atender aquela necessidade ou aquele desejo. Será que tem diferença de necessidade para desejo? O que vocês acham? Por que tem diferença? Exatamente. A gente pode, inclusive, falar da seguinte forma, né? Que a necessidade é basicamente aquilo que, né, de certa forma, nasce com a gente, né? Igual, a gente tem necessidade de se alimentar, a gente tem necessidade de se vestir, de segurança, né? Só que aí, o que acontece? A minha necessidade, sede, água, atenderia essa necessidade, certo? Só que eu não quero água, eu quero uma Coca-Cola geladíssima. Então, o que acontece? A Coca-Cola já é um desejo, certo? Igual fome, eu tenho fome. Uma maçã poderia atender essa minha necessidade de fome, mas eu não quero maçã, eu quero um hambúrguer. Eu quero um hambúrguer lá da Burger King. Ou eu quero um McDonald's. Ou eu quero um Doc Burger. Eu quero um hambúrguer artesanal. Então, isso já é um desejo. A necessidade é a fome. O desejo é aquela necessidade convertida em algo específico, né? Igual necessidade de vestir. Uma camisa branca lá, uma t-shirt basicona branca iria me atender. Mas eu não quero. Eu quero uma camisa lá da Armani, do Empório Armani, né? Então, isso aí já é um desejo. Aí, o que acontece com o marketing? Que tem uma questãozinha que muita gente confunde, que eles falam o seguinte: o marketing,
ele tem o objetivo de desenvolver a necessidade nas pessoas. Não. A necessidade, ela é intrínseca ao ser humano. O marketing, na verdade, ele faz o quê? Ele desenvolve desejos, tá? Então, o marketing, ele tem essa coisa. Às vezes você tá ali com sede e você vê uma propaganda ali de um lanche. O que você vai fazer? Ah, é isso que eu quero comer. Vai lá, liga e acaba com a sua dieta. Mas foi o quê? Você foi induzido a sentir desejo por aquilo ali. Mas o marketing não vai fazer te dar fome, fome na sua barriga ali. Fome você vai sentir, né? Por quê? Porque é natural de você sentir fome. O marketing, ele vai converter isso em algo específico, tá? Então, aqui a gente já deu uma noção do que é desejo e necessidade, né? A diferença e como que o marketing age nisso daí. Deixa eu carregar aqui, gente, que tá... Vamos lá. Daí a gente tem a definição e classificação de produtos também. Os produtos, eles podem ser classificados como tangíveis, né? Que são aqueles bens que podem ser duráveis ou não duráveis, né? Que também podem ser considerados bens duráveis ou não duráveis. No exemplo de bens duráveis, a gente tem aqueles bens que têm duração um pouco maior, gente. Não é aquele bem que a gente consome e acaba ali mesmo. O que são esses bens duráveis? Geladeira, freezer, televisão, a casa, o carro, o computador. São coisas que você usa várias vezes, né? Agora, um exemplo de um bem não durável, a gente tem um hambúrguer, um sorvete, né? Aquelas coisas que você usa pouco tempo ali e ele já, né? Já não tem aquele tempo de utilização tão grande como essas outras coisas. E daí a gente tem os intangíveis também, né? Que eles estão associados mais a serviços. Por quê? Porque são aqueles que você não consegue pegar, você não consegue, né? De certa forma ver, enfim, né? Eles não podem ser tocados, como por exemplo uma viagem, um corte de cabelo, né? Então esses aí são os produtos intangíveis. Daí a gente também vai falar dos 5 níveis dos produtos, né? Que eles têm esses 5 níveis. Num primeiro momento, que é lá no benefício central do produto, você tem aquela necessidade básica, que é o quê? Ah, eu tenho sede. A sede é o quê? É o benefício central, né? Quando você vai utilizar, vai comprar um produto ou um serviço, você quer atender esse benefício central aí. Num segundo nível, a gente tem um produto básico, que seria o quê? A sua sede, você precisa de um líquido para matar a sua sede. Vamos botar ali uma água, né? Aí, no terceiro nível, é um produto esperado. O que você espera daquela água que você vai comprar? Isso porque eu estou usando um produto bem básico, tá? Mas o que você espera ali daquela água? Você espera que ela venha gelada, né? Que ela esteja condicionada num recipiente, beleza. Aí só que chega para você num quarto nível um produto ampliado. Vem uma garrafa de acrílico que depois você vai poder reutilizar, né? Enfim, vem um produto acima daquilo que você estava esperando. E o produto potencial, que é quando aquilo vai te surpreender realmente. Vem uma garrafa de acrílico que você vai poder reutilizar e você ainda pode, vamos supor, reencher essa garrafa né, de um outro produto, enfim. E você ficou sabendo que essa garrafa é feita com material reciclado, enfim, é um produto potencial que vai de fato te surpreender, né? Então, existem esses 5 níveis do produto. E aí a gente entra na classificação de serviço, né? O que seria um serviço? Serviço é qualquer ato ou desempenho essencialmente intangível, né, que uma parte pode oferecer. Ai, meu Deus, é por isso que meu computador tá dando lag. A bateria tá acabando, peraí. Aí, agora vai parar. Que uma parte pode oferecer a outra e que não vai resultar na propriedade de nada. Ou seja, quando você vai lá e corta o seu cabelo, você comprou um serviço, só que você não tem nada, você não é dono de nada, você simplesmente teve seu cabelo cortado, né? E aí a gente tem alguns exemplos ali, a gente tem a montagem de um móvel, a gente tem um corte de cabelo, a gente tem uma viagem.
Então, essa seria essa definição de serviço. E aí a gente tem umas características distintivas básicas dos serviços. A gente tem a característica da intangibilidade dele, ou seja, esse serviço ele não pode ser visto, ele não pode ser sentido nem experimentado. Né? Na verdade, sim, eu até considero que pode ser experimentado sim, porque você tem aquela experiência, né? Mas, teoricamente, é uma característica da intangibilidade isso. Outra característica do serviço é a inseparabilidade. Eles vão ser produzidos e consumidos na hora. Você não tem como comprar um corte de cabelo e meio que né? Você tem ele agora, tem depois. Não, você compra, faz o corte de cabelo, cortou, acabou. A variabilidade, ele vai poder sofrer uma alteração de um para outro. Mesmo que você corte o cabelo sempre no mesmo salão, é bem provável que um corte ele fique um pouquinho diferente do outro, né? E nem sempre o serviço ele vai ser executado, né, da mesma forma. Por quê? Porque você tem a diferença ali também de quem está prestando serviço. Às vezes foi uma outra pessoa, né? Às vezes essa pessoa está com um pouco menos de tempo, você está com um pouco menos de tempo. Enfim, então isso tudo vai influenciar ali na qualidade desse serviço. Por isso que ele é variável. E a perecibilidade, que é o quê? Os serviços, eles não podem ser armazenados para serem consumidos mais tarde. Exemplo, se você faz um espetáculo numa casa de shows, você tem capacidade para 100 pessoas, você só conseguiu colocar 50. Essas 50 que ficaram vazias, acabou, você perdeu. Você não tem como reaproveitar isso depois. Por quê? Porque essa capacidade de armazenamento é limitada. Entenderam? Você não tem como consumir mais tarde. É a mesma coisa, é um assento de avião, alguma coisa assim. Por isso que é perecível. Daí a gente volta lá no ciclo de vida do produto, né? O ciclo de vida do produto, ele tem basicamente 4 tempos, né? Que é o quê? No comecinho do produto, quando você está lançando ele no mercado, ele está na introdução. Então, normalmente, as vendas dele são bem baixinhas, né? Por quê? Porque você acabou de lançar o produto no mercado. Depois você tem a fase de crescimento, que é o quê? Quando o mercado começa a perceber o seu produto, né? Você começa a ter a demanda desse produto. E aí você começa a vender esse produto de fato. Depois você entra na maturidade, que é aquele momento que o produto já está no mercado há um certo tempo, né? O seu mercado já conhece o seu produto e você já tem meio que uma quantidade de vendas ali estável, né? Você já tem um padrão. E depois de um certo tempo, a tendência é que seu produto entre em declínio. Por quê? Por causa desse ciclo de vida. Exemplo que a gente pode citar foram as máquinas de datilografia. Eu não sei se é do tempo de vocês ou se eu me entreguei aqui, né? Mas as máquinas de datilografia, elas passaram por todo esse percurso, né? Elas foram lançadas no mercado, elas começaram ali pequenininha, teve o crescimento de vendas, depois elas atingiram a maturidade, né? Ficaram num estado ali confortável, né? E depois começou a decair. Por quê? Porque aí veio o advento do computador, né? O microcomputador, enfim. E aí ninguém mais quis usar máquina de datilografia. E caiu, morreu, ninguém compra mais. É igual aquelas câmeras digitais, que antes, né, tinha virado moda. As cybershots, né, da vida, que todo mundo saía, à noite levava aquelas câmeras e tal. Hoje em dia nem usa mais. Por quê? Porque todo mundo tem um celular que tira foto muito melhor do que as câmeras tiravam na época, né? Então, todo produto, assim, a tendência é que esses produtos sigam esse ciclo de vida. Daí, você pode desenvolver essas estratégias, né? O desenvolvimento dos produtos e dessas estratégias de acordo com cada ciclo do produto. Exemplo, você está lá na introdução do seu produto. Você tem poucos concorrentes. Normalmente os preços são altos quando você acaba de lançar um produto, é novidade no mercado. A tendência não é que o preço dele seja mais alto, né? Os lucros, eles são baixos ou nulos ainda. Por quê? Porque você está naquela fase de investir pesado, você está fazendo muita propaganda, você está com uma equipe de marketing, você acabou de fazer o desenvolvimento do produto, então você gastou muito dinheiro. Então, normalmente, o seu lucro naquela fase vai ser baixo. E aí a estratégia, né? Você tem a estratégia de desnatamento ou penetração, no caso eu acredito que até a penetração é mais
é mais viável aqui, por quê? Porque você vai jogar o seu mercado, o seu produto no mercado e vai tentar enfiar ele o máximo que você conseguir, né? A penetração do mercado, ou seja, será trabalhado na unidade de gerenciamento de preço. Aí você tem o crescimento ou a expansão, que aí começa a aumentar o seu número de concorrentes, né? Os preços tendem a começar a cair um pouco, por quê? Porque o mercado começa a aquecer, você chega um concorrente, chega outro, aí você quer, né, aumentar a sua participação, e o que você faz? Você abaixa um pouquinho o preço, né? E aí você tem também um aumento dessa produção, né? E com o aumento da produção, você acaba gerando uma economia de escala. Por quê? Porque você vai estar produzindo mais unidades, você consegue produzir a um custo menor. Né? Então, com isso, seus lucros vão crescer, vai ter um aumento do volume de vendas. E a estratégia é o quê? Você pode dar uma melhoria no produto, expansão, novos segmentos, né? Você vai atingir ali novos segmentos, você pode ampliar o seu canal de vendas, você pode estimular a conversão, novos preços, né? São exemplos de estratégias que você pode adotar. E a terceira, você tem a maturidade, que é a estabilização, que é quando o seu produto para, assim, de aumentar as vendas, mas ele mantém estável ali aquela quantidade. Então, nessa fase, a tendência é que diminua o número de concorrentes, né? Por quê? Porque o mercado já saturou, quem tinha que entrar já entrou, e algumas pessoas não conseguem permanecer e já saem, né? Os preços, a tendência é que caem ainda mais, os lucros também caem um pouco, né? Por quê? Porque você tem que acaba praticando preços mais baixos, né? E a estratégia, né? Que pode ser ali, no caso, expansão do número de consumidores da marca, converter não clientes em clientes, entrar em novos segmentos, conquistar clientes da concorrência, são estratégias que você pode utilizar ali para manter o seu produto. E na fase de declínio, né, você tem poucas empresas que continuam atuando ali naquele mercado, os preços param de cair, mas já estão bem baixos, né? Os lucros, eles diminuem devido à diminuição da produção e do consumo, porque como você já não tem mais aquela grande demanda, você diminui um pouco a produção. Então, o seu custo de produção vai aumentar. Por quê? Porque você perde um pouco aquela economia de escala, certo? E aí as estratégias, né, que é um momento importante de decisão, se você vai manter aquele produto, se você vai mexer, se você vai retirar do mercado, se você vai fazer uma reestruturação, então é aí que você tem que fazer essa análise, né. Gente, aqui a gente já entra na parte das questões, só que vocês querem que eu dê sequência nisso aqui, a outra parte é menorzinha, e a gente tente fazer, se não der tempo, a outra parte na próxima aula. Porque essa aqui acabou ficando maior, porque como foi o conceito, assim, a introdução, eu acabei, né, me empolgando. O que vocês querem fazer? A teleaula 2, é isso? Porque a teleaula 2, como eu falei, ela não tá grande, ela tá bem sucinta, assim, porque inclusive o tema é mais tranquilo. Porque como aqui eu fiz uma introdução de conteúdo para vocês, tentei fortalecer o conteúdo, acabou ficando um pouco mais longa. Mas de qualquer forma, eu botei umas questõezinhas ali de concurso pra gente fazer, que eu acho interessante também. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, vamos ver o que acontece. Então, uma questão aqui, ela fala o seguinte: é uma ferramenta bastante utilizada no delineamento das ações estratégicas, auxiliando também na sua priorização, onde se faz o relacionamento entre os ambientes interno e externo. Desse relacionamento resulta o que se pode chamar de postura estratégica. Gente, quando a gente fala de ambiente interno e externo, eu estou me referindo a qual ferramenta? Isso aí, matriz SWOT. Então, a alternativa correta é a letra C, tá? Toda vez que a gente estiver falando de análise ambiental, de ambiente interno e externo, oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, a gente está se referindo à matriz SWOT. Beleza? Isso aqui é questão de concurso, tá, gente? Outra questão. A análise SWOT, acrônimo em inglês de Strengths, Weakness,
opportunities e threats é usada como ferramenta para diagnóstico interno e externo no processo de planejamento estratégico. Sobre as premissas em que essa análise se baseia, considere 1. Strengths e weakness no ambiente interno. Gente, strengths é o quê? Forças. Weakness é o quê? Fraqueza. É porque aqui ele colocou o conceito em inglês. Então, vamos traduzir isso daqui. Traduz aí, gente, pra gente saber. Vamos traduzir aqui, ó, pra gente não errar, porque senão vai confundir. Ó, strength, nós já sabemos que são pontos fortes, tá? Weakness são pontos fracos. Então, ó, aqui a gente tem pontos fortes e pontos fracos no ambiente interno. Então, tá correto? Pontos fortes e pontos fracos se refere ao ambiente interno? Sim. Então, a alternativa 1 tá correta. A 2, strengths e threats se refere ao ambiente interno. Se a primeira tá certa, a segunda tá errada. Certo? Terceira, opportunities e threats no ambiente externo. Tá correta? Tá, por quê? Porque são oportunidades e ameaças. Exatamente. Então, aqui a gente já tem a nossa resposta correta, que é qual letra? Então, a nossa resposta correta é a letra D. Tá? Outra questãozinha. Com relação ao planejamento estratégico, julgue o item. A análise SWOT, também conhecida por FOFA, que aí nesse caso FOFA, por quê? Porque é a tradução em português, né? Analisa os pontos fracos e fortes, que são externos à organização, e as oportunidades e ameaças que são internas à organização. E aí, tá certo ou tá errada essa afirmação? Tá errado, né? Por quê? Porque ele trocou. Pontos fortes e fracos, elas são internas à organização, são internos à organização. E oportunidades e ameaças são externos. Então, a nossa alternativa, essa afirmação está errada. Mais uma. Uma Secretaria Municipal de Fazenda elabora seu planejamento estratégico e define a existência de servidores próprios, concursados e capacitados como sua força. O que ele está falando aqui? Que os seus servidores, que são concursados e capacitados, eles representam uma força para a empresa. Esse tipo de planejamento estratégico refere-se a SWOT. Exatamente, gente. Por quê? Porque ele está dizendo que os funcionários dele, que estão no ambiente interno, representam uma força. Qual que é a ferramenta que fala isso? É a análise SWOT. Mais uma, ó. A matriz BCG foi utilizada por uma empresa do ramo de alimentos e bebidas para análise de seu portfólio de produtos. Sobre as análises permitidas pela BCG, analise a afirmativa a seguir. Ó, uma marca de biscoito já consolidada no mercado, que gera uma alta receita sem necessidade de alto investimento em marketing, é um exemplo de vaca leiteira. Tá certo ou tá errada essa afirmação? Tá certo, né? Por quê? Porque já está consolidada no mercado, ou seja, a participação de mercado dela é alta, ela gera uma alta receita e ela não tem necessidade de alto investimento.
Isso está se referindo ao quê? A uma vaca leiteira realmente. 2. Então, a afirmativa 1 está correta. Então, a gente já pode eliminar de cara ali a letra B e C. 2. Um refrigerante com baixo desempenho em um mercado em declínio é um exemplo de ponto de interrogação. Olha só, o refrigerante ele tem baixo desempenho e ele está no mercado de baixa participação. É uma interrogação? É o abacaxi. Exatamente. Por quê? Porque está tudo baixo. Mercado com baixa participação e baixo crescimento do mercado. O mercado está em declínio. É um abacaxi. Um doce alocado no grupo das estrelas gera pouco custo para a manutenção de sua fatia de mercado. E aí? O que vocês acham? Gera pouco custo? Ó, vamos voltar lá. Só para a gente ter certeza. Olha aqui o que está falando, ó. Aqui na estrela tem alta participação de mercado e o mercado está em alto crescimento. Então, para você se manter aqui, você vai ter que gastar muito. Você vai ter que fazer investimento, ó. Exige grandes investimentos, tá? Por quê? Para você se manter ali, né? Ou para que até seu produto virar uma vaca leiteira. É referência no mercado, gerando receita e desfrutando de taxas de crescimento potencialmente elevadas. Então, gente, vamos voltar lá para a questão. Cadê? Isso. Um doce alocado no grupo das estrelas já era pouco custo. Tá errado também. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Apenas a 1 tá correta. Aí aqui a gente tem um gráficozinho, vocês podem perceber que é da matriz BCG, só que não tá com as figurinhas, tá, gente? Mas ó, aqui do lado esquerdo, na vertical, a gente tem a taxa de crescimento do mercado e na horizontal a gente tem a participação, alta e baixa. Vamos ver o que a questão está falando. A partir do exposto na matriz, é correto concluir que A, o produto A é do tipo estrela. Vamos voltar lá. A é estrela. Realmente, produto A é estrela. Que traz a maior rentabilidade para a empresa. Gente, qual que é o produto que dá a maior rentabilidade para a empresa? É a vaca leiteira. Por isso tem esse nome, vaca leiteira. Dá leite, dá muito leite. Entendeu? Então, a vaca leiteira é aquela que traz a maior rentabilidade para a empresa. Então, a letra A não é nossa afirmativa. B, o produto C é do tipo ponto de interrogação. Vamos ver o C. O C está no ponto de interrogação? Não, está no abacaxi. Então, a gente já elimina a letra B. Letra C. O produto B é um produto maduro. Vamos ver quem é o B. Ó, o B aqui é a vaca leiteira. Até agora tá certo, porque a vaca leiteira já está um certo tempo no mercado, né? A participação é alta. Que a empresa deve abandonar? Gente, a empresa pode abandonar um produto que é vaca leiteira? Nunca, né? D. O produto B é do tipo vaca leiteira. Vamos ver o B aqui. B é vaca leiteira. Gerador de elevados fluxos financeiros que devem ser usados para financiar outros produtos. Opa! Ele falou aqui uma coisinha que a gente não tinha visto, que deve ser usados para financiar outros produtos. Mas realmente ele tem elevados fluxos financeiros. E aí você faz o que quando você tem um produto que gera muito recurso para você? Você acaba investindo em outros projetos. Então, é a nossa alternativa correta, mas vamos ver por que a letra E está errada. Os produtos D e E são cachorros. Ah, gente, eu esqueci de falar para vocês que aqui a gente usa ponto de interrogação, mas eles também usam esse nome, né? Cachorro. No início do ciclo de vida, nos quais a empresa deve investir para desenvolver novos mercados. Não, gente, ele tá errado isso aqui, tá?
Agora me deu uma dúvida. Eu acho que cachorro eles usam para abacaxi. É uma outra simbologia que eles falam, né? Eu não. Agora eu me confundi. Ou é o abacaxi ou é um ponto de interrogação. Mas de qualquer forma, não é início de ciclo de vida, tá, gente? Mas depois eu vou ver esse negócio aqui do cachorro e eu falo pra vocês. Mas quase não é utilizado isso aqui. Isso aqui é coisa de banca de concurso, que adora fazer esses trocadilhos. Vamos lá, então. Mais uma. De acordo com Kotler, o mix de marketing é o conjunto de ferramentas de marketing que a empresa utiliza para perseguir seus objetivos de marketing no mercado-alvo. Relacione os componentes do composto de marketing apresentados na coluna da esquerda, suas respectivas variáveis, entre as indicadas na coluna da direita. Gente, essa questãozinha aqui é muito legalzinha, porque é basicamente o resumo da disciplina. Então, o que ele quer que faça? Produto, que é o número 1, se refere a quê? A transporte, cobertura e variedades? Se refere a publicidade, relações públicas, força de vendas? Se refere a variedade, qualidade e garantias? Sim. Então, número 1 de produto está relacionado à letra O. Por quê? Porque quais são as características ali que a gente tem, as variáveis de produto? Variedade, qualidade, garantia. Isso aqui está relacionado ao produto. Então, número 1, letra O. Pode ser a letra A ou a letra B. Vamos dar sequência. 2, preço. Transporte, cobertura e variedade? Não, né? Isso aqui está relacionado aqui à praça. Publicidade, relações públicas, força de vendas? Também não, é promoção. Esse aqui a gente já falou, então é o quê? Prazo, descontos e concessões. Está relacionado a preço. Então, o 2 é letra P. 2PP. Vamos ter que fazer mais uma. 3, promoção. Promoção a gente já sabe que está aqui na letra N, ó. Publicidade, relações públicas e força de vendas. Então, 3N é a letra A nossa alternativa. Beleza? E acho que acabou. Então, aqui... Oi, peraí, deixa eu voltar para vocês. Fala. Então, essa matéria que a gente acabou de ver aqui, que eu acabei de falar para vocês, está relacionada à teleaula 1, a aula atividade 1. Só que a aula atividade 1 é um trabalhinho que a gente tem que fazer, que só faz você vai fazer basicamente um teste de perfil, entendeu? Então, eu achei mais proveitoso a gente utilizar esse tempo para a gente dar um reforço no conteúdo e para a gente resolver umas questõezinhas de concurso. A teleaula 2, ela já é diferente, ela já tem questões e eu também já preparei a apresentação dela. Só que agora já são 9h40 e eu já falei igual uma maritaca. Minha garganta já está doendo. Então, o que eu sugeri para os meninos, né? Para vocês, se a gente fazia resolução de questões de concurso e a gente pode juntar a aula atividade 2 com a aula da semana que vem, ou se a gente não resolvia as questões de concurso e já resolvia a aula atividade 2. Entendeu? Aí, tem, tá lá, é aula atividade 1. Você pode olhar lá que tá lá. Inclusive a gente pode vocês podem até fazer a apresentação na aula que vem. Entendeu? Do resultado. Faz em casa e a gente faz a apresentação semana que vem. Beleza? Então tá, gente, ó, por enquanto então é isso. A gente, eu acho que foi bem a aula, né? Apesar de estar meio assim no improviso, mas eu acho que vocês conseguiram acompanhar, né, a apresentação. E vocês viram que dá pra gente fazer uma troca aqui. E é isso, é muito bom estar com vocês de novo.
E a gente vai levando aí até o final. Não vamos desanimar, não. A gente tem que se reinventar aí a todo momento. Ah, pode falar.